Olá, Mãe Leoa! Seja muito bem-vinda ao canal Libido Após a Maternidade. Eu sou Camila Reppers, especialista em libido após a maternidade, e se você é mãe e deseja recuperar sua libido após a maternidade, você está no lugar certo. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o impacto do anticoncepcional na sua libido após a maternidade. Afinal, ele pode acabar com a sua libido ou não? Será que é um mito? Será que é verdade? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. E não esquece de já deixar seu like, salvar esse vídeo para não perder. Claro, se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui e compartilhar esse vídeo com outra mãe que também deseja recuperar sua libido após a maternidade. Se você, assim como eu, quando receber uma liberação do seu obstetra para voltar a ter uma vida sexual ativa novamente após o parto, provavelmente a primeira pergunta que ele te fez foi: o que você pensa em usar agora como método contraceptivo? Você já quer engravidar de novo ou não? Bom, eu recebi essa pergunta, imagino que você também tenha recebido essa pergunta. E a partir daí, você seguiu um caminho. Qual método contraceptivo eu vou usar? Se você já era adepta do anticoncepcional antes da gestação, provavelmente você acabou voltando a tomar anticoncepcional. Eu já não tomava antes e eu optei por não tomar após a maternidade. Porque, claro, que o anticoncepcional tem alguns riscos para a sua libido. Ou seja, a gente sabe que todo medicamento tem um efeito colateral. Mas eu sei que, além disso, muitas mães, assim como eu, assim como você, também tem uma certa preocupação de engravidar novamente, porque a gente quer que nosso filho cresça, a gente quer esperar um pouco. Muitas vezes você não queria já engravidar novamente, então optou pelo método contraceptivo do anticoncepcional por ser um método mais fácil para você realmente evitar essa gravidez nesse primeiro momento. Afinal, a gente sabe que não tem nada mais sexy do que realmente a gente fazer sexo com o nosso marido sem se preocupar com uma possível gestação. Ou seja, posso fazer tranquilamente, não preciso me preocupar. Ali, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Você vai ter, então, uma relação sexual muito mais tranquila. Ou seja, não vai ter esse freio que vai estar te impedindo de estar presente no momento. Realmente se entregar para esse momento prazeroso. Porque se você tem preocupação, você não tem entrega. Então você vai lá, recebe um aval do seu obstetra e diz: ó, a receita do seu anticoncepcional tá aqui. E isso para você pode ter sido libertador. Ou seja, tá, agora eu sei que não tem preocupação, não tem problema, posso tirar essa preocupação, posso soltar esse pé do freio e vai ficar tudo mais tranquilo. Só que o problema é quando você optou por tomar esse anticoncepcional, mas você percebe que você não tem mais aquela vontade, ou seja, era para ele te deixar mais tranquila, com mais vontade, menos preocupação, mas está criando um efeito contrário. Eu não tenho vontade de fazer sexo, eu não tenho mais libido. Ou seja, a minha libido caiu depois que eu comecei a tomar anticoncepcional. Então, será que ele é o único vilão? Será que ele é o culpado disso tudo? Vem que eu vou te contar. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que sim, ele pode ser o culpado pela diminuição da sua libido. Claro que ele pode ter muitos benefícios para você, além do controle de natalidade, além de impedir que você ovule, impedir que você tenha uma gravidez num certo momento quando você não está preparada para aquilo, ele também pode ter diminuição de acne, pode ter um fluxo menos intenso, ou seja, existem bastante benefícios para a sua saúde, mas, como eu falei anteriormente, ele tem um efeito colateral que é a diminuição da sua libido. E você já vai entender por que ele diminui a sua libido, ou seja, como que ele afeta essa diminuição da sua libido. Só que a gente precisa entender também que cada mulher é única, ou seja, para você pode ter tido uma diminuição da libido. Eu já acompanhei casos onde a mãe, após tomar anticoncepcional, teve mais libido. Então é algo muito particular. Existem ainda algumas pesquisas que tornam essa área um pouco controversa. Quando algumas mulheres sentem mais libido, outras estão tendo menos libido. E por isso que eu falo que cada mulher é única, ou seja, é algo muito particular. Pode acontecer de uma forma para você, como pode acontecer de uma forma diferente para outra mãe, uma amiga sua, uma conhecida sua. Então não se compara, ok? O fato principal aqui é você não se comparar, e sim você entender o que realmente acontece e como que está impactando em você. E claro, fica até o final do vídeo que eu vou te contar o que você pode fazer para melhorar isso se realmente a sua libido está
sendo impactada pelo anticoncepcional. Mas antes de você entender o impacto do anticoncepcional na sua libido, é importante você entender como funciona a sua libido. E claro, como que ela vai sofrer modificações com o próprio processo da maternidade. Então, se você ainda não viu meu vídeo sobre o que é libido e como ela é impactada pela maternidade, clica aqui no card que eu vou deixar para que você assista esse vídeo também, para que você entenda como ocorre esse processo de mudanças. Até porque eu sempre falo, a gente não pode buscar só um culpado. A nossa libido é multifatorial, então pode ser vários fatores e sempre são vários fatores que estão impactando e não apenas um. Então não é apenas dizer que o anticoncepcional é o único causador dos meus problemas e da minha libido. Não, a gente precisa olhar com atenção o que está por trás disso. Então, de forma bem resumida, a sua libido é a sua vontade de fazer sexo. É aquela vontade que eu tenho de fazer sexo. Mas ela não é tão simples como assim, ela é muito mais complexa, porque essa vontade de querer ou não fazer sexo é impactada por vários fatores, como eu falei, não apenas um fator. E lembrando também que essa libido, ela é algo muito particular de mulher para mulher, então as mulheres variam, muitas vezes o que me deixa com vontade de fazer sexo pode não ser a mesma coisa que te deixa com vontade de fazer sexo, assim como o que me impede de ter vontade de fazer sexo pode não ser a mesma coisa que te impede de querer fazer sexo. Mas se a gente parar para pensar no modo geral, as principais coisas que impedem uma mulher de ter libido são as próprias mudanças da maternidade, essa transição da maternidade que você passa. Ou seja, diversas causas emocionais, psicológicas, relacionais. Será que meu relacionamento tá bom? Será que não tá bom? Será que eu tô feliz dentro do meu relacionamento? Será que as minhas necessidades estão sendo atendidas dentro do meu relacionamento com meu marido? Então, para pensar quantas coisas acontecem, dentre outros fatores. Se você tem crença, se você acredita que o sexo é algo bom, ou se você acredita que se você gostar de sexo, você vai se tornar menos mãe, porque mãe não pode fazer sexo, mães não transam. Olha quantas coisas vão impactando na sua libido por esse desejo de querer fazer sexo ou uma repulsa. E também outro fator importante é a sua saúde física. Como é que tá a minha disposição? Como é que tá a minha energia? Como que eu tô me sentindo? Como que tá o meu mental? Será que eu tô bem? Tô passando por algum problema? De repente tô com sintomas de depressão pós-parto? Não tô numa fase da minha vida que tá legal? E claro, também por questões de medicamento. Tanto medicamentos antidepressivos, quanto medicamentos como o anticoncepcional e uma série de outros medicamentos que podem estar impactando na sua libido, consequentemente. Claro que, como eu falei, eu poderia citar vários fatores aqui, então é muito mais amplo, muito mais complexo do que a gente pensa. E claro, como eu já falei anteriormente, nunca é apenas um fator. Então não vou poder culpar só apenas meu remédio, não vou culpar apenas a minha disposição, a minha falta de energia. São vários fatores que, juntos, estão realmente impactando e não deixam o carro da sua libido funcionar. Então você pode até tentar inventar novas coisas, se reinventar, mas se você não resolve e não trabalhar naquilo que está te impactando, você não consegue ter mais libido. Então, de forma resumida, a sua libido ela é impactada por uma combinação bem complexa de bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, saúde, disposição, histórico de vida, medicamentos, relacionamento, ou seja, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você vivenciou e como você está se sentindo hoje. Então, antes de sair se cobrando porque a minha libido diminuiu após a maternidade, porque agora após a maternidade e aí quero botar a culpa no anticoncepcional, quero achar um vilão, mas se a gente não olhar como um todo, você, mãe, como um todo, ou seja, como que tá a sua vida, seu relacionamento, como que você tem se sentido, como que foi essa transição para se tornar mãe, eu não posso achar apenas um vilão. E você já vai entender isso, do porquê que eu não posso achar apenas um vilão, ou querer dizer que o anticoncepcional é o único responsável pela sua libido. Não está do jeito que você gostaria. Então agora a gente entra num ponto que, o que é essa diminuição da minha libido? Eu preciso primeiro entender o porquê. Como que eu posso mensurar que a minha libido diminuiu? Bom, a gente precisa entender que a diminuição da libido é uma diminuição desse desejo de eu ter disposição, de eu ter fantasias, de eu realmente pensar em sexo, de eu querer me envolver em um ato sexual, de eu querer me conectar com meu marido para realmente ter um momento mais íntimo. E embora não haja nada de errado você ter uma diminuição da sua libido, principalmente após a maternidade, porque nós passamos por diversas transformações. Então, é tudo bem, é normal que aconteça uma diminuição da libido após a maternidade. Só que a gente precisa olhar com atenção para essa transformação, porque ela vai causar um desconforto em outras áreas da sua vida. Então, muitas vezes não é apenas a diminuição da libido, muitas vezes ela vem associada com uma diminuição da minha autoestima, uma diminuição do meu
meu bem-estar mental, físico, psicológico. Vem com uma diminuição da minha visão sobre si mesma, da minha visão sobre mulher, de uma não aceitação e de uma crise de identidade que acontece quando eu me torno mãe. Então eu não me reconheço mais, eu não entendo por que aquilo está acontecendo. Então vem associada a uma cobrança, a uma culpa e muitas vezes vem associada a um sofrimento. Porque se eu não tenho essa libido do jeito que eu gostaria, eu vou acabar me sentindo culpada. Porque eu me sentia culpada, porque eu não tinha mais a libido do jeito que eu gostaria. Isso aconteceu comigo. Eu sofria calada. E principalmente porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, me julgarem porque eu estava com baixa libido. Então eu fazia o quê? Era muito mais fácil para mim dizer para todo mundo que a minha libido estava ok, que eu estava tendo uma vida sexual muito boa, muito gostosa com meu marido, e era isso que eu transparecia, do que eu chegar e dizer: eu não tenho libido, eu não sinto vontade, eu sinto repulsa do toque do meu marido, eu não quero que ele me toque, que me beije, que me abrace, porque isso poderia ser vergonhoso para mim, para as pessoas ao meu redor que estavam me julgando. Mas por isso que hoje eu já quero te falar que se você está passando por um processo de baixa libido, se você não tem vontade nesse momento, é um processo natural após a maternidade. Só que não vamos normalizar aquilo, ou seja, o que é comum ser um processo natural não deve ser normalizado, principalmente se você já está há mais de 6 meses sem ter essa libido, sem ter essa vontade, sem realmente ter essa disposição para pensar, fazer, se entregar e realmente se conectar com seu marido e consigo mesmo. Só que se você está passando por isso, não significa que só porque eu não me interesso por sexo hoje, eu nunca mais vou me interessar em sexo. Não é isso. Com as ferramentas certas, com o direcionamento correto, você pode voltar a realmente ter vontade de fazer sexo. Então, o que a gente precisa entender? Não é só tirar um medicamento, não é só tirar o anticoncepcional que vai resolver o meu problema de baixa libido após a maternidade. Não é apenas isso. Como eu falei, a gente precisa olhar como um todo para entender que várias coisas estão impactando, então a gente precisa resolver essas várias coisas que estão impactando para daí então você tenha mais libido. E não apenas achar que eu vou parar de tomar anticoncepcional então, porque a Camila falou que diminui minha libido, então isso magicamente, quando eu parar de tomar, vai resolver meu problema. Não vai. Não é tão fácil quanto parece. Como eu falei para você, a sua libido é mais complexa do que isso. Mas existem coisas que você vai estar trabalhando para que realmente você tenha libido do jeito que você gostaria. Porque lembrando que a libido de cada mãe vai variar. Eu já atendi diversas mães onde o que elas consideravam ter uma libido boa, uma libido alta, uma libido em dia, era muito particular. Ou seja, se eu for definir pra você o que é ter uma libido boa pra mim, pode ser totalmente diferente do que é ter uma libido boa pra você. Então você precisa primeiro pensar o que é ter essa libido boa pra mim, essa libido alta, essa libido em dia, ter realmente a libido que eu gostaria, que muitas vezes não vai ser a mesma libido que você tinha antes de ser mãe, porque você passou por essa transição, seus valores, o jeito que você gosta, aquilo que você gosta hoje pode e muitas vezes não é o mesmo jeito daquilo que você gostava anteriormente, aquilo que funcionava anteriormente, porque você passou por uma transição, é mulher, mas também é mãe. Então é interessante você perceber que essas mudanças vão acontecer e a gente não pode ficar sempre achando que um único fator que destruiu minha libido, foram diversos fatores, e isso é totalmente normal de acontecer. Mas afinal, por que o anticoncepcional ele acaba afetando a minha libido? Primeiro a gente precisa entender que as razões exatas, mensuráveis, para a gente ter essa queda de libido ainda não é tão exata, ou seja, o que está por trás dessa queda de libido com o uso de anticoncepcional após a maternidade. Mas, se a gente fosse mensurar o que seriam as principais causas, seria a questão hormonal, ou seja, os hormônios presentes nesse anticoncepcional que vão bloquear a sua libido. Porque lembrando que os nossos níveis hormonais, eles vão variar, principalmente durante o nosso ciclo menstrual. Então a gente vai ter uma variação desses hormônios, o que é totalmente normal. E os anticoncepcionais, a maioria deles é composto por 2 hormônios muito importantes, que é o estrogênio e a progesterona. E esses 2 hormônios, ou seja, o estrogênio e a progesterona, eles vão diminuir e aumentar durante o nosso ciclo menstrual. Então pensa que uma mulher não está tomando anticoncepcional hoje. Então ela vai ter uma flutuação desses hormônios durante todo o ciclo menstrual dela, fase lútea, fase de menstruação, vai ter essa oscilação que é totalmente normal. O nosso corpo vai produzir em mais quantidade e em menos quantidade conforme o estágio do ciclo que você tá. Então, uma pergunta que eu sempre escuto: durante o ciclo menstrual, Camila, parece que eu tenho mais libido quando eu tô para ovular. Realmente, isso acontece muito. Então, eu geralmente pergunto: tá, como que tá tua libido? Olha, não tá legal, tá baixíssima, mas parece que quando eu tô lá para ovular, eu tenho mais libido. Então, parece que eu tenho mais libido só nessa fase, os meus pacientes falam.
mas realmente isso acontece. E por que acontece isso? Porque nós temos um aumento do estrogênio durante a fase pré-ovulatória e a fase ovulatória, ou seja, quando tu vai ovular. Quando tu vai ovular é porque teu corpo está dizendo, ela está pronta para receber o espermatozoide para fazer um bebê agora. Então vai fazer o quê? A natureza, perfeita, linda e maravilhosa, vai fazer com que você fique mais excitada, ou seja, eu tô mais aberta para realmente fazer sexo, porque o objetivo é ter uma procriação. Então eu preciso estar mais excitada, eu preciso estar mais aberta, eu preciso estar com mais libido para realmente ter vontade de fazer sexo e fazer um bebê. Mas isso também pode variar de mulher para mulher, quando algumas mulheres ali no período antes da menstruação ou durante a menstruação podem sentir mais libido também, ou seja, eu ter mais aquele tesão. É super normal, como eu falei, as mulheres variam. Então, o que acontece quando eu tomo anticoncepcional? Ele também vai causar uma certa flutuação hormonal, ou seja, ele vai fazer com que esses hormônios fluam e refluam, aumenta e diminui. Ele também vai fazer esse papel. Só que algumas pílulas anticoncepcionais também vão suprimir a produção de testosterona no seu corpo, que muitas vezes as pessoas associam que testosterona é apenas um hormônio presente no corpo masculino, mas não, ele também está presente no corpo feminino, claro que em menor quantidade do que os homens, mas ela está presente também. Inclusive vai ser responsável também por fatores de excitação, onde vai te deixar mais aberta, vai te deixar com mais libido, onde vai fazer você ter aquele bom humor, aquela coisa gostosa, aquela coisa de partir pra ação, de realmente, tô mais aberta às coisas da vida. Então a testosterona também vai desempenhar esse papel com a combinação desses outros dois hormônios. Só que quando eu tomo anticoncepcional e eu tenho uma diminuição dessa testosterona e de outros andrógenos, eu tenho uma queda na minha libido. Sem contar que a gente está usando hormônios sintéticos, ou seja, eu não estou deixando meu fluxo natural dos meus hormônios fluírem e fluírem, subirem e descerem. Eu estou causando um processo que eu posso dizer artificial para que meus hormônios tenham essa flutuação hormonal. Então isso vai impactar na minha libido porque impacta no funcionamento natural do meu corpo. Porque quando eu tomo esse anticoncepcional, eu tenho um aumento desses dois hormônios, da progesterona e do estrogênio. Quando eu aumento os dois, acontece o que? Eu não consigo produzir o óvulo. Ou seja, por isso que o anticoncepcional te impede de engravidar. Só que quando também eu estou tomando anticoncepcional, eu tenho uma diminuição da produção de andrógenos que são produzidos pelos meus ovários. Pela mesma questão de que suprime essa ovulação. Então tudo isso vai impactar na minha libido. Porque vai estar impactando nessa questão de eu engravidar ou não engravidar. Então de eu estar aberta para estar com vontade de fazer sexo com o objetivo de engravidar, mas agora, como eu não quero engravidar, meu corpo suprime essa minha vontade, suprime essa minha abertura que eu teria antes. Por quê? Porque se você não ovula, você não tem vontade. Supostamente é assim que a natureza entende e é assim que os anticoncepcionais acabam funcionando no seu corpo. Ou seja, vai te impedir de ficar mais excitada, de ficar mais aberta, de ter essa vontade de se conectar com seu marido, de realmente pensar, de realmente estar afim, como a gente fala. Só que, como eu falei anteriormente, esses anticoncepcionais têm uma série de benefícios também para a nossa saúde. Então a gente precisa botar na balança. Será que é tudo ruim? Será que não tem alguns benefícios? Muitas mulheres buscam anticoncepcional, tomar esse anticoncepcional por uma questão, muitas vezes, de excesso de acne, excesso de menstruação. Então eu vou regular essa menstruação, ou seja, eu vou diminuir esse fluxo menstrual, eu vou diminuir essas acnes, eu vou reduzir o estresse e também eu vou reduzir essa preocupação que eu tenho de, eu acabei de ter um filho, tô com um filho pequeno ainda, não queria engravidar agora, então eu vou tirar essa preocupação que eu poderia ter de engravidar agora que eu tenho meu filho ainda e que não é uma vontade que eu teria de engravidar agora. Só que, mais uma vez, eu quero enfatizar que cada mulher é diferente. Então, muitas vezes, para você pode ter percebido, após tomar o anticoncepcional, essa diferença no seu corpo, no funcionamento do seu corpo. Mas, muitas vezes, outras mulheres não sentiram essa queda, não sentiram essa diferença. Então, lembrando que cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Você não pode ficar se comparando com outra mulher. Então, o primeiro passo é que você compreenda realmente quais os efeitos do anticoncepcional, por que realmente está acontecendo isso, para daí, então, você partir para recuperar a sua libido. Por quê? Uma coisa que eu quero enfatizar que é muito importante. Não é porque você toma anticoncepcional, não é porque o anticoncepcional vai suprimir
essa questão hormonal, vai suprimir essa questão de você estar mais aberta, o que você estaria mais aberta se você tivesse num fluxo natural, sem esse aumento acentuado desses dois hormônios que vão suprimir a tua excitação, que vão suprimir a produção do óvulo, mas que você entenda também que isso não é algo que eu tenha que dizer pra você, tá, então porque você toma anticoncepcional, você não vai ter mais libido nunca mais. Não, porque a gente precisa entender, como eu já falei antes, de que a sua libido, ela é ocasionada por vários fatores, então não é apenas um. Então a gente precisa entender mais a fundo as razões do porquê você tá com essa baixa libido. Não apenas culpar o anticoncepcional, que é o que eu chamo de causa, efeito e ação. Então a causa é que você começou a tomar anticoncepcional. Ok. Então vamos lá para a causa. Você foi liberada pelo seu obstetra, tá? Pode voltar a fazer sexo. Para você voltar a fazer sexo, vamos já pensar no método contraceptivo que você vai usar se você já não quer engravidar logo em seguida. Ah, não, eu quero esperar uns 2 anos do meu filho, eu quero esperar até os 4 anos do meu filho, tá? Então, se você vai fazer sexo, você tá liberada para fazer sexo, você precisa pensar em algum método contraceptivo. Então, seu médico liberou, vai tomar o anticoncepcional XYZ. Ok, você foi lá e foi começar a tomar. Então, isso é a causa. Qual foi o efeito disso? Quando eu comecei a notar, eu notei que a minha libido caiu. Então, eu tive uma queda no meu desejo sexual. E aí, qual seria a solução? Você mudar esse método contraceptivo com o seu obstetra. Ah, eu quero tentar uma alternativa que não diminua tanto a minha libido. Eu quero repensar se esse anticoncepcional que eu tô tomando realmente não vai dar uma queda na minha libido. Ponto. A gente poderia ir por esse caminho. Só que a gente precisa entender também que existe todo um contexto. Será que quando você foi na sua consulta com o seu obstetra, será que você já estava com vontade de voltar a fazer sexo? Será que você estava preparada para voltar a fazer sexo? Será que quando você tomou essa pílula anticoncepcional, será que foi só ela que causou sua baixa libido? Será que foi só ela que impactou na sua libido? Ou foi todas essas mudanças físicas, emocionais, psicológicas, mentais, mudança de rotina, mudança de relacionamento, mudança de identidade de você como mulher, de você como mãe? Então por isso que eu falei, não podemos apenas olhar para esse ponto. Não, foi só o anticoncepcional. Será que quando você então voltou nesse médico, será que você já estava com vontade de fazer sexo? Ou você pensou, tá, mas ele me liberou para fazer sexo, então eu tenho que fazer sexo, então eu já tenho que começar a tomar o anticoncepcional, porque quando eu for fazer sexo, eu já tenho que saber que eu vou estar mais tranquila, que eu não vou engravidar. Que eu posso fazer sexo tranquilamente sem ter essa preocupação de que agora eu vou engravidar, eu posso ter outro filho, porque ainda tô aqui com meu filho pequeno. Então a gente precisa entender como um todo, não é tão simples como causa, efeito e solução. Qual será que foi a causa realmente? Qual será que foi o efeito realmente? Qual será que é a solução realmente? Será que essa causa e esse efeito não é um compilado de coisas que estão acontecendo com a sua libido ao mesmo tempo quando você se torna mãe? Ao mesmo tempo que você está passando por essa transição e mudanças tão rápidas e que ninguém te avisa? E que não é algo linear? É assim, um dia tá assim, o outro tá lá embaixo, tá assim, tá lá embaixo, tá assim lá embaixo. E não é algo fluido como todo mundo diz. Não é algo como passei pelo meu obstetra, recebi minha consulta, recebi um ok, agora eu posso tomar anticoncepcional, agora eu vou voltar para a minha vida normal, a minha vida sexual vai continuar sendo maravilhosa como era antes. Não é bem assim. Então, entender o que está acontecendo, esses processos que estão acontecendo com a sua libido ao mesmo tempo, com a sua vida ao mesmo tempo, é tão importante quanto você tirar essa sua preocupação de que você vai fazer sexo e pode engravidar. É super válido você tirar essa preocupação, eu acho super importante. Mas é bom também você entender os efeitos do anticoncepcional, não apenas na sua libido, mas na sua vida no geral. E como a sua libido está sendo impactada por diversos fatores e não apenas por um ponto único. Até porque a gente precisa entender que a pílula anticoncepcional, ela não vai afetar apenas a sua libido. São outros fatores que ela vai afetar também. Então, além dessa queda da libido que a gente já conversou, que vai te impedir, vai suprimir a produção do óvulo, vai impedir que você tenha vontade de fazer sexo, vai impedir esse momento que naturalmente você ficaria mais excitada, porque você estaria num processo de ovulação, estaria num processo onde biologicamente você estaria aberta para engravidar. Existem outras causas que também vão impactar no seu corpo, que também você vai sentir como mudanças quando você está fazendo uso de uma pílula anticoncepcional. Um dos efeitos colaterais, além da baixa libido, que você pode sentir é que muitas vezes a sua vagina, a sua vulva pode ficar menos sensíveis. Então você pode sentir como se lá embaixo tudo está menos sensível. Eu não tô tão sensível ao toque, não tô tão sensível a esses estímulos que antes eu tinha, que antes eu sentia de forma mais prazerosa. Isso acontece por essa queda, pelos níveis mais baixos de testosterona no seu corpo, que são suprimidos com o uso da pílula anticoncepcional. Ou seja, isso pode fazer com que o sexo não seja tão prazeroso, tão gostoso e que
que realmente pode te deixar frustrada. Porque se eu não tenho prazer, se não é tão gostoso, uma experiência gostosa, eu não vou querer mais daquilo que não é gostoso. Então eu não vou querer fazer sexo de novo. Se eu tive uma experiência que não foi legal, qual é a minha chance de voltar a fazer sexo depois de novo? Qual é a minha chance de que magicamente quando eu fizer sexo de novo vai ser bom? Ou então eu posso até tentar fazer sexo de novo, mas daí não vai ser bom. E aí eu tento de novo. Não, na próxima vez vai ser bom. Aí eu tento de novo e não vai sendo bom, não vai sendo bom. Então daqui a pouco você não vai querer mais. Porque a sua libido é motivada por um sistema de motivação e incentivo. Se não tem uma motivação para mim fazer, se não é bom, se eu não sou incentivada a fazer, ou seja, eu recebo algo por aquilo que eu tô fazendo, prazer, satisfação, seja gostoso, prazeroso, eu não vou querer fazer mais daquilo. Então, se eu tô recebendo um toque, se durante o sexo penetrativo não tá sendo gostoso, muitas vezes por causa dessa pílula anticoncepcional, eu não vou querer fazer mais. Então, é bom entender todas as mudanças que estão acontecendo. Como eu falei, não é apenas o uso da pílula, muitas vezes são outras coisas que estão acontecendo também em paralelo que vão impactar na sua libido. Outra coisa que acontece também é que você tem uma diminuição da sua lubrificação. Ou seja, essas pílulas anticoncepcionais, elas vão diminuir esse muco e esse fluido que você tem naturalmente na sua parede vaginal. Então, quando houver o sexo penetrativo, muitas vezes ele pode ser doloroso, ele pode ser desconfortável, porque você não vai estar tão lubrificada quanto você estaria naturalmente. Existe uma redução, então, dessa sua lubrificação, porque a própria mulher, ela produz uma lubrificação natural, até por questão de que esse canal vaginal é uma área super sensível, então é uma mucosa muito mais sensível e, por ser mais sensível, é mais fácil de acontecer pequenas lacerações, muito fácil de acontecer pequenos machucados com o próprio atrito se não houver lubrificação. Ou seja, naturalmente quando você está excitada, o seu corpo começa a responder aos estímulos, então ele recebe uma informação no cérebro e diz, epá, você está ficando excitada, então agora eu vou trabalhar para te deixar pronta para realmente você fazer sexo. E aí, uma das coisas que vai te deixar pronta é você começar a produzir, então, um líquido, um muco, uma certa lubrificação natural na sua vagina. Só que, como você suprime essa excitação natural tomando a pílula anticoncepcional, o seu corpo não vai reconhecer que você precisa ficar mais lubrificada. Então, você também vai ter uma queda dessa lubrificação. E a gente sabe que sexo doloroso não é legal. Se você está sentindo sexo doloroso após a maternidade por diversos motivos, mas também pela questão da pílula anticoncepcional, ou seja, do uso dessa pílula anticoncepcional, é interessante fazer uso de um lubrificante à base d'água, de um lubrificante de silicone, enfim, ver a melhor opção para você nesse momento. Lembrando que o lubrificante é o seu melhor amigo, então não tenha medo, vergonha, receio de usar um lubrificante. Bota ele na cabeceira da sua cama e usa ele sempre que for necessário. Porque se você tiver sexo doloroso, você não vai querer fazer novamente sexo. Isso vai impedir você. E digo mais, sexo com dor não combinam. Sexo e dor não é normal. E lembrando que esses efeitos vão ter impacto por diversos tipos de métodos contraceptivos. Então nós temos diversos tipos de método contraceptivo. Entre eles, a pílula oral, que é a mais comum, que a maioria das mulheres acaba usando e que eu usava também, que é a pílula que tem essa combinação do estrogênio e da progesterona. Então, ela vai ser responsável por suprimir essa produção hormonal, impedindo a ovulação. E, consequentemente, ela tem uma queda na libido porque ela suprime a produção também de testosterona. E aí nós temos a pílula anticoncepcional de progestógeno, que é conhecida como uma mini pílula, que ela tem apenas progestina e não tem estrogênio. E aí também ela vai diminuir esse seu muco vaginal e ela também vai suprimir a ovulação e vai, consequentemente, também impedir com que o sêmen possa deslizar sobre a sua parede vaginal. Até porque mesmo que ele deslizasse, não vai ter um óvulo para ele se encontrar. Mas ele também diminui essa lubrificação para que não consiga deslizar tão bem esse esperma durante uma ejaculação do seu marido. E aí tem também o anel anticoncepcional vaginal, que também possui estrogênio e progesterona na sua composição. Tem também o adesivo anticoncepcional, que ele é reaplicado semanalmente na pele. Tem também as injeções contraceptivas, que são as opções injetáveis, que geralmente você vai estar usando a cada 2, 3 meses. E na composição dela, ela tem só progestógeno. Ela também vai suprimir a ovulação e ela vai engrossar o teu músculo cervical e vai diminuir a camada do endométrio. Tudo isso para prevenir também a gestação. E aí nós temos também os implantes hormonais, que são
são subdérmicos, que é o implante, é um bastão pequenininho que é aplicado debaixo da pele. Então ele faz o papel de uma liberação lenta, vai liberando esses hormônios lentamente, de forma contínua e de longa duração do hormônio progesterona. E assim, então, ele vai impedir a ovulação e vai também prevenir uma gestação. E o último método contraceptivo também muito utilizado é o DIU. Embora o DIU ele não afete diretamente na sua libido, tem mulheres que sentem que tem um aumento da libido quando usam DIU e tem mulheres que relatam que tem uma diminuição da libido quando elas usam DIU. E é importante ressaltar que o DIU ele não é um método contraceptivo hormonal. Ele não vai suprimir a tua ovulação. Então, teus hormônios vão ser liberados normalmente. Então, a gente tem um bônus do DIU por essa questão. E claro que o DIU é uma opção muito escolhida por muitas mulheres. Então, por mais que eu esteja falando de questão hormonal, eu gostaria de ressaltar também porque é um método contraceptivo que muitas mulheres acabam usando e tem uma certa dúvida, tá? Mas ele suprime a questão hormonal também, ele não suprime a ovulação. Ou seja, os seus hormônios vão estar sendo produzidos naturalmente, sem ter essa questão dessa influência artificial de hormônios artificiais dentro do seu corpo. E a última opção de contraceptivo, que realmente é a opção final, seria a laqueadura, que seria a esterilização feminina. Então, o que acontece na laqueadura? Na laqueadura, suas trompas, ou seja, suas tubas uterinas, elas são ligadas, cortadas e amarradas, ou seja, vai acabar aquela ligação para que possa acontecer uma ovulação e o esperma chegue até o óvulo. Então, não tem mais esse contato, porque quando você tem uma ovulação e o óvulo sai das suas tubas uterinas até chegar no seu útero para encontrar com o espermatozoide, então você corta aquela ligação, então você não vai realmente conseguir engravidar mais. É realmente uma esterilização feminina. Então, assim, é um processo final onde eu realmente não quero mais engravidar, então eu vou usar esse processo. É um processo também muito utilizado por muitas mães que realmente decidem que não querem mais engravidar. Então, assim, Camila, se eu quiser escolher um método contraceptivo que realmente me faça impedir a gestação, mas não tem esses efeitos colaterais, eu te indicaria o uso de preservativo. Eu e o Renato somos adeptos do uso de preservativo, então esse método de barreira, tanto o preservativo feminino quanto o preservativo masculino, vai fazer com que você possa evitar essa gestação, que muitas vezes você quer evitar. Como eu falei, você quer tirar esse freio dessa preocupação de que eu não faço sexo porque eu tenho medo de engravidar novamente, eu tô com um bebê pequeno ainda, não quero engravidar, ou quero esperar mais um pouco. Então, eu indicaria que você usasse um preservativo, porque ele não vai ter esse efeito colateral. Ou seja, o seu corpo vai estar fazendo todo o fluxo normal, lembrando que se você amamenta, os seus níveis hormonais ainda vão ter uma certa instabilidade. Então, muitas vezes você vai ter uma instabilidade na questão da ovulação, não vai ter uma certeza muito certinha de um fluxo realmente contínuo, certinho ali dos dias certos. Vai ter muitas vezes uma queda porque você está tendo influência dos hormônios através da amamentação. Lembrando também que muitas mulheres têm essa dúvida. Tá, mas a amamentação, posso usar como método contraceptivo? Então, Camila, não, porque não é um método garantido. Você pode não menstruar, mas ter ovulado. Ou seja, pode acontecer uma gestação enquanto você está amamentando. Principalmente porque nós temos essa regulação desses hormônios de forma muito mal distribuída ainda. Então, eles não estão exatamente funcionando do modo como deveriam funcionar. Por exemplo, eu amamento até hoje, o Benjamin está com 2 anos e 5 meses. Então, acontece o quê? Às vezes eu menstruo mais dias, às vezes eu menstruo menos dias, às vezes meu fluxo demora para vir mais do que o esperado, às vezes vem de forma correta, às vezes está lá marcado no meu aplicativo, que eu faço acompanhamento no aplicativo, está marcado que vai vir na sexta-feira. Por exemplo, agora, minha menstruação ia vir na sexta-feira só. Hoje nós estamos na quinta. Minha menstruação já veio lá na segunda-feira dessa semana. Então, não tem como eu confiar nessa questão dessa ovulação, porque não é uma garantia para mim. Então, a amamentação ela não é um método contraceptivo. Quando eu falo também de métodos contraceptivos naturais, também o método Billings, onde você vai olhar o seu moco, enfim. Eu não indico tanto para mulheres que estão amamentando por esse mesmo caso, que pode acontecer uma diferença, enfim, na sua própria menstruação, na questão de ovulação. Lembrando que nenhum método contraceptivo é 100% garantido. Então, vai ter falhas nos métodos contraceptivos. Ah, a camisinha rasgou, aconteceu alguma coisa, eu estava tomando anticoncepcional, mas mesmo assim eu engravidei, porque lembrando que nenhum deles é 100%. Ah, eu usava DIU, aquela história, né? O bebê nasceu segurando o DIU. Pode acontecer, porque nenhum método é 100% garantido. Mas eu quero tirar um pouco da sua mente esse medo, tá? Por isso que eu trouxe todos os métodos que podem ser utilizados, ou seja, para que você escolha o melhor método
método para você que realmente faz sentido para você. Lembrando que também tem esses métodos contraceptivos como o preservativo que não vai ter essa influência hormonal, ou seja, que supostamente não vai afetar sua libido de forma direta, mas lembrando que, como eu falei anteriormente, não podemos só usar o anticoncepcional como vilão. Existem diversos fatores que vão estar impactando sua libido além do uso do anticoncepcional, apesar de também ele afetar a sua libido dessa forma como eu já expliquei para você anteriormente, pelo aumento desses hormônios e diminuição de outros hormônios que são responsáveis pela sua libido, que são hormônios que vão estar te auxiliando na produção dessa libido, dessa excitação, desse desejo sexual. Mas se você toma anticoncepcional, você não quer parar de tomar anticoncepcional e tá tudo bem, tá tudo certo, o objetivo desse vídeo não era te fazer mudar de ideia, mas te trazer clareza e informação se realmente era verdade ou não que os anticoncepcionais poderiam afetar na sua libido. Mas a partir de agora, Camila, eu escutei teu vídeo, eu comecei a entender e compreender, porque realmente eu acredito que falta informação, então muitas vezes você vai lá e seu obstetra fala, né? Tá, então agora o que você vai usar? Meu obstetra me perguntou, tá, Camila, então agora tu e Renato, o que vocês querem fazer? Eu falei, vou usar o preservativo, vou continuar usando ele, tudo bem, é uma escolha sua. Só lembrando que, se você não quer engravidar agora, é interessante você usar um método contraceptivo, mas se vocês já usam, a camisinha tá ok, se funciona pra vocês. Então o objetivo é te falar isso também, que realmente você tem que usar o que funciona pra você. Se muitas vezes pra você sente vontade com o anticoncepcional oral que você vai tomar todos os dias, com uma injeção que você vai usar para que você tenha esse período de tempo, um adesivo que você vai usar anticoncepcional, ou muitas vezes eu prefiro usar um DIU, ou muitas vezes eu prefiro usar um implante, enfim, diversas formas podem ser usadas para você, se você se sente mais à vontade de usar esse método contraceptivo. Lembrando que ele tem consequências. Mas se você quer continuar tomando, então, como eu falei, o que eu posso fazer para evitar essa queda da minha libido? Existem algumas alternativas que você pode fazer para que evitem essa queda da sua libido tão abrupta e realmente faça te sentir mal. Que realmente eu queria fazer algo que era bom para mim, tirar essa preocupação de engravidar, mas tem algo que tem efeito colateral que não tá me deixando legal. Então, uma das primeiras coisas que você pode fazer é mudar o seu método contraceptivo. Muitas vezes conversar com o seu ginecologista, com o seu obstetra, tentar achar uma pílula que realmente funcione para você e que tenha um menor impacto na sua libido. Ou então, outra alternativa é usar métodos contraceptivos não hormonais, como um preservativo, tanto feminino quanto masculino, e também a questão do DIU, que também pode ser utilizada para você. Ou seja, são métodos que você pode estar usando que, na teoria, não vão te afetar diretamente, ou seja, não vão afetar diretamente a sua libido, a gente não pode usar ele como culpado, e são métodos que você, quer engravidar agora, decide engravidar, são métodos mais fáceis de quando você decide engravidar de novo, conseguir conciliar isso aqui, porque lembrando que se você toma um anticoncepcional, o seu corpo pode demorar um certo tempo até se regular automaticamente, porque até então ele estava sob funções dos hormônios, então muitas vezes você pode até perceber, é verdade, antes de eu ser mãe, antes de eu engravidar, eu tomava anticoncepcional. Então, quando eu parei, eu tive que levar um tempo de 1 ano, de 6 meses a 1 ano até conseguir engravidar. Por quê? Porque seu corpo precisa se regular novamente sem aqueles hormônios. Porque até então, seu corpo estava lá preguiçosinho. Agora eu tô recebendo influência dos hormônios, eles que determinam, eu não ovulo mais, porque daí você tem a cartelinha, 21 dias. Então, eu vou tomar os 21 dias de anticoncepcional e depois eu vou menstruar. Só que o que acontece? Teu corpo não estava fazendo o papel dele que ele devia fazer, regulando esses hormônios naturalmente. Eram regulados por hormônios artificiais, hormônios sintéticos. Então, quando você para de tomar esse anticoncepcional, o seu corpo precisa se regular novamente. Se você usar métodos contraceptivos não hormonais, fica muito mais fácil o seu corpo se regular quando depois você quiser engravidar de novo, ou até por uma opção de, não quero mais. Quando você decidir engravidar de novo, se você decidir. Lembrando que se, não, Camila, mas eu não quero mais engravidar mesmo, eu tive só um filho, eu tive 2, eu tive 3 e tá bom. Você pode optar, então, como eu falei, por uma esterilização feminina, ou seja, uma laqueadura, ou o seu marido, uma esterilização masculina, a vasectomia. Então é algo muito individual do casal e você tem que botar na balança o que realmente funciona para você e o que realmente você deseja. Lembrando que não é apenas esse fator que vai impactar a tua libido. Então são diversos fatores e a gente não pode achar que apenas um fator vai impactar na minha libido. Se a gente não olhar a sua libido como um todo e entender realmente como funciona a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia, como um todo, te olhando de forma única. Lembrando que se você tá passando por esse momento, que você não tá com essa libido legal, você tá se sentindo mal, tá infeliz com a sua libido após a maternidade, não tem
por que você se envergonhar, não tem por que você se sentir culpada. Ao menor sinal de desconforto com a sua libido e você correlacionou que começou a tomar anticoncepcional, é importante também você conversar com o seu médico para que você possa fazer um reajuste desse anticoncepcional, ou então mudar esse método contraceptivo de uma forma que não afete os seus hormônios, quanto as outras coisas também vão afetar, como você se tornar menos sensível na sua vagina, na sua vulva, diminuir a sua lubrificação, ou seja, que são causas que também vão estar impactando e vão estar diminuindo essa sua libido, esse seu desejo de realmente fazer sexo. Por isso que é tão importante você se comunicar, explicar para o seu marido o que está acontecendo, explicar o que realmente você gostaria. Muitas vezes, se não é um anticoncepcional que você quer continuar tomando, de repente vocês conversarem para que façam uso de um preservativo, ou então de repente a gente não quer mais ter filho, então que você converse com o seu marido para achar um método que realmente vocês tomem uma decisão realmente de não ter mais filhos, então muitas vezes uma laqueadura, uma vasectomia. É importante trazer essa comunicação, mas que você não sofra calada, que você não se sinta sozinho achando que só contigo está acontecendo isso. Como eu falei, pode variar de mulher para mulher. Algumas mulheres que tomam anticoncepcional podem sentir um aumento na libido e tá tudo bem. Você não tem que se cobrar se com você aconteceu uma queda, porque eu, quando tomava anticoncepcional, eu senti uma queda muito forte. Então eu tive que ajustar vários anticoncepcionais até chegar à decisão de que eu não me sentia bem tomando anticoncepcional. Então eu parei de tomar anticoncepcional, eu não queria mais. Assim como diversas clientes minhas, quando eu trago essa clareza, elas optam por mudar o método contraceptivo que elas estavam tomando, ou seja, com o ginecologista delas de modo particular, ou então realmente decidir que não vão mais tomar esse método contraceptivo e vão optar por outra alternativa que faça com que ela previna essa gravidez de forma que não atrapalhe a libido dela. Por isso que ao tomar uma decisão de qual método contraceptivo você vai usar, é importante você entender as causas e os efeitos, ou seja, botar na balança quais os prós e os contras. Por isso que é importante trazer essa informação, porque muitas vezes, como eu falo pra você só passou pelo seu obstetra, ele só te receitou dizendo, vai prevenir a gravidez, e deu. Só que chegou em casa, você se deparou com uma libido que não estava legal, se deparou com um problema maior do que a solução que você buscava, tá? Eu queria fazer sexo mais tranquila, porque antes eu não fazia sexo tranquila porque eu tinha medo de engravidar. Mas agora, eu posso ficar tranquila porque eu não vou engravidar? Mas na verdade eu não vou ficar tranquila, porque daí eu não tenho vontade de fazer sexo. Então é importante você sempre colocar na balança e entender que todo medicamento vai ter um efeito colateral, principalmente quando estamos falando de hormônios. Então para pensar quais são os benefícios e quais são os malefícios. Será que se eu colocar na balança é melhor eu passar por um processo onde eu não tenho essa preocupação de engravidar, onde realmente eu tenho um fluxo menstrual muito menor, onde realmente eu tenho uma diminuição da minha acne, ou realmente não quero passar por esse processo porque isso está impactando diretamente minha libido, meu bem-estar e realmente não tenho vontade. Então é sempre importante você pensar nos benefícios e nos malefícios de cada decisão sua que você vai tomar após a maternidade. E claro, se você está insatisfeito com o método contraceptivo que você está tomando hoje, é importante você conversar com o seu ginecologista. Não normalize a situação ou ache que só porque você se tornou mãe, sua libido baixou. Só porque você começou a tomar anticoncepcional após a maternidade e eu disse pra você que ele vai causar um efeito colateral, você vai se acostumar com isso. Então quer dizer que é isso, Camila? Então eu não vou ter libido mesmo? Então é normal? Não normalizem a situação. Não fica achando que é isso e ponto. A gente sempre tem um caminho pra gente seguir. Não é porque você toma anticoncepcional que você não vai ter libido. Você pode tomar e ter libido. Mas primeiro você precisa entender quais os efeitos desse anticoncepcional para daí então a gente entender quais outras coisas que estão afetando na sua libido. Lembrando que não é apenas sempre uma causa única. São várias causas que vão impactar na sua libido e que juntas aí sim vão cada vez mais acabar com a sua libido. Mas se realmente você está insatisfeita com o seu método contraceptivo, lembre-se que você sempre tem um outro caminho, você sempre pode achar uma outra solução. Não se contente apenas com uma única opinião ou dizer que é isso mesmo, porque eu tô aqui para te falar que não é isso. Você sempre pode achar um novo caminho. Assim como eu optei por essa questão de usar um preservativo, eu e o Renato, foi muito mais fácil pra gente, eu me sinto muito mais leve e tranquila tendo os meus níveis hormonais, por mais que sejam bagunçados com a amamentação, mas eu faço com que meu corpo funcione naturalmente e possa se regular naturalmente sem fazer um uso de um método contraceptivo. Lembrando também que eu não estou aqui para te julgar, então se para você é muito mais fácil tomar um método contraceptivo, ok. Só lembre-se que se ele está afetando o seu funcionamento sexual, a sua libido após a maternidade, é importante que você pense numa solução para procurar um que não afete tanto a sua libido quanto esse anticoncepcional está afetando hoje. E aí, mãe leoa, me conta aqui embaixo desse vídeo, você faz uso de anticoncepcional? Notou que a sua libido mudou após tomar o
o anticoncepcional após a maternidade? Como que tá a sua libido hoje em dia? Comenta aqui também embaixo se esse vídeo trouxe mais clareza para você, se você pôde compreender realmente as causas do anticoncepcional na sua libido. E já me conta então o que você vai fazer a partir de agora. Será que você vai mudar esse método contraceptivo? Será que você vai conversar com o seu ginecologista para buscar uma outra solução que não impacte tanto na sua libido? Me conta aqui que eu quero saber. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, já salva esse vídeo para que você possa ver esse vídeo depois e, claro, compartilhe esse vídeo com outras mães que também querem recuperar sua libido após a maternidade. Um beijo, mãe leoa, e até o próximo vídeo!